Olá pessoal, nós vamos dar início a mais uma videoaula, né? Nós estamos falando sobre agora a teoria progressista, né? Dando continuidade à nossa disciplina de tendências pedagógicas. Vamos estudar um pouquinho sobre o termo progressista, né? Esse termo ele é usado para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, elas sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. É evidentemente que a pedagogia progressista ela não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista, né? Daí ser ela um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais, tá? A pedagogia progressista ela tem se manifestado em três tendências: a libertadora, a mais conhecida como a pedagogia de Paulo Freire; a libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica; e a crítico-social dos conteúdos, que, diferentemente das anteriores, ela acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com a realidade social. Tá? As versões libertadora, né, e libertária, elas vão ter em comum o anti-autoritarismo, a valorização da experiência vivida como base da relação educativa e a ideia de autogestão pedagógica. Em função disso, elas dão mais valor ao processo de aprendizagem grupal, que é a participação de discussões, assembleias, votações, do que aos conteúdos de ensino, né? Como decorrência, a prática educativa somente faz sentido numa prática social junto ao povo, razão pela qual elas preferem, né, as modalidades de educação popular não formal. A tendência da pedagogia crítico-social de conteúdos, ela dispõe de uma síntese superadora da pedagogia tradicional e da renovada, que vai valorizar a ação pedagógica enquanto inserida na prática social concreta. Entende a escola como mediação entre o indivíduo e o social, que vai exercer aí a relação entre a transmissão dos conteúdos e a assimilação ativa por parte do aluno concreto, né? Inserido num contexto de relações sociais. Dessa articulação vai resultar o saber criticamente reelaborado. Assim, tá, gente? Vamos dar continuidade falando um pouquinho sobre a tendência progressista libertadora. Fazer breves explanações apenas, tá? Bora lá. Qual que era o papel da escola? Primeiro ponto. Não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar, já que sua marca é a atuação não formal. Entretanto, professores e educadores engajados no ensino escolar ela vem adotando pressupostos dessa pedagogia. Assim, quando se fala na educação em geral, diz-se que ela é uma atividade onde professores e alunos mediatizados pela realidade que aprendem e da qual extrai o conteúdo de aprendizagem, elas vão atingir o nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem, né, num sentido de transformação social. Tanto a educação tradicional, denominada bancária, que visa apenas depositar informações sobre o aluno, quanto a educação renovada, que pretenderia uma libertação psicológica individual, elas são domesticadoras, pois em nada elas vão contribuir para desvelar a realidade social de opressão. A educação libertadora, ao contrário, ela questiona concretamente a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando uma transformação. Daí, né, ser uma educação de crítica, né? Ser uma educação crítica. E os conteúdos de ensino dessa tendência, denominados temas generalizadores, são extraídos da problematização da própria prática de vida dos educandos. Os conteúdos tradicionais eles são recusados por cada pessoa, cada grupo envolvido na ação pedagógica, ela vai dispor em si próprio, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos quais se parte. O importante não é a transmissão dos conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. A transmissão de conteúdos estruturados a partir de fora é considerada como invasão cultural ou depósito de informação, porque não emerge do saber popular.
Se forem necessários textos de leitura, estes deverão ser redigidos pelos próprios educandos, com a orientação do educador. Em nenhum dos momentos, né, o inspirador e mentor da pedagogia libertadora, Paulo Freire, ele deixa de mencionar o caráter essencial político de sua pedagogia, o que, segundo suas próprias palavras, impede que ela seja posta em prática em termos sistemáticos nas instituições oficiais, antes da transformação da sociedade. Daí porque a sua atuação se dê mais a nível de educação extraescolar, o que não tem impedido, né, outro lado de seus pressupostos sejam adotados e aplicados por numerosos professores. Quais eram os métodos de ensino, né? Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos ele demanda entre educadores e educandos uma relação de autêntico diálogo, aquela em que o sujeito do ato de conhecer se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Então, o diálogo ele engaja ativamente os ambos sujeitos do ato a conhecer, educando e educador, educador e educando. Assim sendo, a forma de trabalho educativo é grupo de discussão, a quem cabe autogerir a aprendizagem, definindo os conteúdos e a dinâmica das atividades. O professor, ele é um animador, que por princípio deve descer ao nível dos alunos, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de cada grupo. Deve-se caminhar junto, intervir o mínimo indispensável, embora não se furte quanto necessário a fornecer uma informação mais sistematizadora. Os passos da aprendizagem, né, codificação, decodificação e problematização da situação permitirão aos educandos um esforço de compreensão do vivido, até chegar a um nível mais crítico, né, de conhecimento de sua própria realidade, sempre através da troca da experiência em torno da prática social. Se nisso consiste o conteúdo do trabalho educativo, dispensam-se um programa previamente estruturado, trabalhos escritos, aulas expositivas, assim como qualquer tipo de verificação direta da aprendizagem. Formas estas próprias da educação bancária, né, portanto, domesticadoras. Entretanto, admite-se a avaliação da prática vivenciada entre educador e educandos no processo de grupo e, às vezes, a autoavaliação, feita em termos dos compromissos assumidos com a prática social.